Bom, pessoal, venho mais uma vez conversar aqui com vocês e trazer nessa oportunidade agora um exercício prático para a gente trabalhar o nosso recurso de apelação. Trata-se de um exercício extraído da prova da OAB, né, aplicada ali no ano de 2009, e o exercício, ele narra um caso concreto, né, no qual Ercília transitava com o seu veículo na cidade de Patos de Minas, né, quando ao parar na faixa de pedestre, teve o seu veículo abalroado pelo automóvel conduzido por Otávio. E em razão desse acidente, veio a ter ali a sua perna amputada. O problema continua mencionando que por esse motivo, Ercília propôs contra Otávio ação de conhecimento pelo procedimento comum, tá? E aí existe uma ressalva, porque o problema trazido na prova da OAB em 2009 mencionava o procedimento sumário, mas haja vista o novo CPC ter revogado, né, os dispositivos e ter aí acabado com o procedimento sumário, a gente então pôs o exercício para que esse problema tramitasse aí ação pelo procedimento comum, tá? Então uma pequena adaptação que não vai aí atrapalhar no nosso trabalho, no exercício do recurso de apelação. Então, continuando, propôs essa ação, né, de conhecimento pelo procedimento comum, pleiteando ali uma indenização no valor de R$10.000 a título de danos materiais, né, que teriam sido suportados por ela, referente aí às despesas hospitalares e os gastos com remédios, né. Da mesma forma, Ercília também pleiteou nessa ação uma indenização por danos morais no valor de R$50.000 em razão da amputação da perna sofrida. O problema continua aí mencionando que o processo foi distribuído perante o juízo da terceira vara cível da comarca de Patos de Minas, em Minas Gerais. Em sede de contestação, Otávio veio e postulou a extinção do processo sem resolução do mérito, argumentando que Ercília, né, há um ano atrás, já havia proposto uma ação idêntica que corria ali perante a segunda vara cível da mesma comarca de Patos de Minas, né? Relatou então Otávio que esse processo se encontrava em fase de apresentação de réplica. Ainda na peça de bloqueio, Otávio requereu também que Ercília fosse condenada a lhe pagar uma indenização pelos prejuízos que ele suportou, né, alegando que Ercília teria parado o veículo indevidamente diante da faixa de pedestre, mesmo não havendo qualquer pessoa aguardando para atravessar a via, né? Nesse sentido, Otávio requereu uma indenização, né, de maneira contraposta, fez lá um pedido contraposto, né, e requereu ainda a produção de prova oral, né, através da oitiva aí de testemunhas. Após a apresentação da réplica ofertada pelo juiz ao autor, o juiz veio então e proferiu uma sentença julgando antecipadamente a lide, né, por entender que a matéria controvertida era exclusivamente de direito. Nesse sentido, então, ele achou desnecessário a produção de provas, né, e o pedido feito de produção de prova oral por Otávio não foi atendido, não foi deferido então pelo juiz, quando ele vem aí julgar antecipadamente e sentencia o processo. Nessa sentença, portanto, o juiz rejeitou o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, né, feito por Otávio, e afirmou que o réu deveria ter formulado o seu pleito indenizatório por meio da peça de reconvenção, né, por meio da resposta de reconvenção, e não através da contestação que foi apresentada. Ao final, o juiz julgou então procedente todos os pedidos formulados pela autora Ercília na petição inicial, condenando o réu Otávio ao pagamento ainda de R$15.000 a título de honorários advocatícios. Em face, então, dessa situação hipotética, o exercício da OAB pede para que vocês, na qualidade de advogados contratados aí, né, por Otávio,
venham redigir a peça processual cabível, abordando aí todas as questões de direito processual, assim como todas as questões de direito material necessárias à defesa do seu cliente. O problema ainda traz uma menção importante que tem que ser considerada por vocês, é que para levar em consideração que a sentença foi publicada em 30/4/2009, né? Nós mantivemos aqui a data para que vocês pudessem trabalhar com a questão do prazo, né? Agora já no novo formato previsto pelo CPC atual. Então vocês vão considerar que a sentença foi publicada no dia 30 de abril de 2009, que cairia numa quinta-feira, né, sendo que o dia 1º de maio é um feriado nacional, né? Nesse sentido, vocês vão considerar essas informações e apresentar o recurso apropriado, né, a peça processual apropriada no último dia do prazo para a sua apresentação. Esse é o problema que a gente traz para vocês. E com relação ao problema que vocês vão trabalhar, a gente traz também algumas considerações com relação aí à montagem e à formatação do nosso recurso de apelação, né? Pudemos aí trabalhar e estudar a teoria e vocês trabalharem com as perguntas, né? Com relação aos requisitos da peça, então sabemos também que essa peça de apelação, ela deve ser montada através de uma peça separada em duas partes, né? Uma parte de interposição e uma parte trazendo as razões recursais. Então eu vou comentar aqui com vocês de maneira breve, né? Sem esgotar totalmente o assunto, mas para que vocês tenham condição aí de começar a exercitar e confeccionar esse recurso de apelação. Primeira questão, pessoal, diz respeito à peça de interposição. Primeiro ponto a ser mencionado, o endereçamento dessa peça recursal. E aí estamos falando da primeira parte, então, do nosso recurso de apelação, que é aquela peça endereçada ao juízo de primeiro grau. É ele que recebe o recurso interposto e depois de ofertar a oportunidade de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, determina a subida dos autos à segunda instância. Então, a peça de interposição ela deve ser endereçada ao juízo de primeira instância, né? Então, no caso concreto, seria lá o juízo, então, da terceira vara civil de Patos de Minas, né, pessoal? Porque o problema traz esta informação para vocês logo no início. No primeiro slide, a gente já conta com a informação, né, de que, no segundo, né, a informação de que o feito foi distribuído perante o juízo da terceira vara civil da comarca de Patos de Minas. Então é o juízo da terceira vara civil que vai receber a nossa peça de interposição de apelação. Essa peça deve trazer também a qualificação das partes, né? E aí vem aquela velha discussão se a qualificação das partes no recurso de apelação é realmente necessária. Uma vez que as partes já foram qualificadas, né, dentro do processo e não haveria necessidade de repetir todo aqueles dados que vão ali qualificar cada uma das partes, tá? Discussões à parte, para a prova da OAB, né, orientação é que vocês utilizem aquelas expressões qualificação completa entre parênteses, demonstrando que vocês se lembraram, né, de qualificar as partes, atendendo aí ao requisito disposto no CPC com relação ao nome e qualificação das partes, que é parte obrigatória no recurso de apelação, né? Então, nesse sentido, deve trazer o nome das partes, né, com a expressão qualificação completa, né, na peça de interposição do meu recurso. Então, vem respeitosamente, com fundamento nos dispositivos do Código de Processo Civil, e aí vocês vão fundamentar a peça, né, pessoal, com base nos dispositivos do Código, né, apresentar o recurso, ou melhor, interpor o recurso de apelação, já que a melhor terminologia é a interposição da peça recursal, tá?
tá? Então, petição endereçada ao juiz de primeiro grau, o nome e a qualificação das partes, né? E depois, ainda na peça de interposição, como já comentamos, deve ser destacado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Então, deve-se dar destaque, né, de que foram atendidos os requisitos para a admissibilidade do recurso, destacando em especial a tempestividade, né, colocando lá tempestivamente, apresentando o recurso de apelação e destacando também, né, o que na prova da OAB conta pontos, não pode ser omitido, é a questão das custas judiciais, né? Destacando também na peça de interposição, então, o correto pagamento das custas judiciais devidas pelo recurso de apelação, ok? Essa peça de interposição, devemos pedir também, né, e aí já finalizando a peça, o pedido, não esquecer do pedido de intimação do recorrido para apresentação das contrarrazões, né, e ordenando aí em seguida o juízo a remessa dos autos para a segunda instância, né, para a análise ali pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que o problema reza sobre um recurso interposto perante o Tribunal, né, Mineiro. E para finalizar, então, pessoal, essa peça de interposição, não podemos esquecer a questão da data de interposição do recurso, né? Já que o problema me traz a informação de que a sentença foi publicada em 30 de abril de 2009, uma quinta-feira, no caso a sexta-feira, né? Não é dia útil porque é feriado nacional, e eu vou apresentar esse recurso no último dia do prazo. Então vai ser necessário, para a correta apresentação da peça na data adequada, né, que vocês elaborem ali um calendário, colocando lá o dia 30 de abril, numa quinta-feira, o dia 1º de maio, né, como feriado, e depois passando sábado, domingo e o nosso prazo começando a contar na segunda-feira, que é o primeiro dia útil subsequente, né, levando em consideração a regra aí de contagem do prazo para apresentação do recurso, né? Então o código fala que é o do dia seguinte útil, né, à publicação, e o dia seguinte útil, que vai ser o termo inicial do nosso prazo, vocês vão ter que encontrar através dessa elaboração de um calendário, contando o prazo de recurso, né, o prazo de 15 dias, até o último dia do prazo, que vai corresponder aí à data da nossa peça de interposição, do nosso recurso de apelação, ok? Já passando a falar da outra parte da nossa peça recursal, que seriam as razões recursais propriamente ditas, né, que vem ali atacar essa sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Patos de Minas. Então, a peça de razões, ela vem com aquele chamado, né, com aquela abertura, com aquela introdução endereçando ao tribunal, né? Então, costuma-se utilizar aquelas expressões egrégio tribunal, colenda Câmara, digníssimos desembargadores, né? Nesse sentido, vocês fazem um chamamento e o recurso também já vem essa peça de interposição, trazendo ali informações mínimas do processo, né? Então, mencionamos também nessa peça os dados do processo, trazendo lá a informação do número que o processo ganhou em primeira instância, a vara, né, o juízo que esse processo tramitou, o juízo da Terceira Vara Civil de Minas, os dados das partes, né, recorrente e recorrida, né, a gente faz a menção de maneira breve desses dados a respeito do processo. E depois começamos a trazer as razões recursais propriamente ditas, né? Dentre essas questões, cumpre fazer algumas observações com relação à peça de razões recursais. Bom, não podemos esquecer que o nosso recurso de apelação tem requisitos, né? E que um deles era o nome e a qualificação das partes. Esses requisitos a gente encontra previstos no artigo 1010, né, do CPC.
E lá no 1010, a gente tem depois nos demais incisos outros requisitos que são obrigatórios, que são necessários de serem observados por vocês. Então, a peça não pode esquecer de trazer, de conter, preencher esses requisitos de validade do meu recurso de apelação. Além disso, né, observando o preenchimento dos requisitos, vão ser feitos, então, os ataques às teses, né, que são trazidas no problema. Bom, o problema traz que Otávio teria pleiteado uma extinção sem julgamento do mérito, né, em razão da propositura de uma ação idêntica há 1 ano, né, por parte de Ercília. Então, a gente tem a chamada litispendência, né, pessoal? Que é a identidade, 2 ações idênticas, né, quanto a partes, pedidos, causa de pedir, e essas ações são propostas ao mesmo tempo, né? Então, quanto a uma lide pendente de julgamento, não poderia ser proposta uma segunda ação, no caso, esta segunda ação, né, cujo problema é relatado. Então, a primeira tese, né, a ser discutida é a questão da litispendência, né, pessoal? A litispendência deve ser ali atacada conforme narra o problema, trazendo então a questão do preenchimento, né, desses requisitos para a identificação da identidade das ações, né? Então, dentro desse caso narrado, identificamos aqui a figura da litispendência, a existência da litispendência, e em razão disso, após destacar ali, né, os dispositivos que trata da litispendência e o dispositivo que leva à extinção do processo sem resolução do mérito, né, fundado aí na existência da litispendência, deve ser então pleiteado, deve ser requerido, né, ao final, a extinção do processo, a reforma da sentença para a extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Nos termos ali do Código de Processo Civil, ok? Da mesma forma, devemos ainda mencionar a questão da anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, né? Porque o problema nos traz também, né, a questão relacionada à produção de prova oral, que foi requerida, né, em sede de contestação pelo recorrente Otávio, porém o juízo de primeira instância entendeu que era o caso de julgamento antecipado, né, que não se fazia necessária a produção de provas e não deferiu e não permitiu a produção de prova oral, designando ali a competente audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido, a segunda matéria que vai ser a segunda tese, né, de ataque aí a essa decisão, vai versar exatamente sobre a questão do cerceamento de defesa, né? O cerceamento de defesa, uma vez de que o réu, no caso recorrente, né, não teve oportunidade de produzir as provas no sentido de demonstrar que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, né? Teria sido Ercília que ocasionou aí esse acidente, uma vez de que parou indevidamente sobre a faixa de pedestres, né? Então, da mesma forma, pessoal, deve ser atacado aí essa tese de não preenchimento também, né, dos pressupostos, né, dos requisitos necessários para um julgamento antecipado da lide, né? Não há a possibilidade de verificar, no caso dos autos, o preenchimento lá dos requisitos do 335 do CPC, né, que fala lá do julgamento antecipado. Então, tem que destacar que esse caso não era uma questão puramente de direito, né, envolvia uma questão de prova de fato, né, e havia necessidade de ouvir testemunhas para que o juiz pudesse, então, tirar a sua conclusão de maneira definitiva, né, julgando o mérito aí de uma maneira mais justa, né? Nesse sentido, atacando aí a impossibilidade de um julgamento conforme o estado do processo, ok? Da mesma forma, pessoal,
Outra tese, né, que deve ser aí ventilada no nosso recurso de apelação, lá na parte das razões recursais, é a tese com relação à possibilidade de um pedido contraposto em sede de contestação, tá? O problema na época falava do procedimento sumário, né? E hoje a gente vai trabalhar com o procedimento comum, já sob a égide do novo CPC, e da mesma forma, no novo CPC, a questão do pedido reconvencional, né? Essa condenação, esse pedido de condenação feito pelo réu, né? Em sede de reconvenção, né? Em face do autor, no caso da autora Ercília, deve ser argumentado que o novo código, ele permite agora, né, aliás, ele obriga, né, não é permissão, e sim um dever da parte, trazer a reconvenção dentro da contestação, né? O código ainda fala da possibilidade de reconvenção sem contestação, mas havendo matérias, né, que sejam impugnadas, né, através de contestação, e havendo a hipótese de um pedido contraposto, esse pedido contraposto deve vir dentro da peça de contestação. Bom, isso foi feito por Otávio, né? Otávio, então, veiculou na sua peça de defesa, na sua contestação, um pedido de condenação de Ercília em razão dela ter sido a culpada pelo sinistro, né? Pelo evento ali causador dos danos. Então, nesse sentido, deve ser atacado a tese a respeito da possibilidade de veiculação do pedido reconvencional na contestação, né, sem a necessidade, né, de apresentação de uma peça autônoma, né, denominada reconvenção, uma vez de que aqui, nesse caso concreto, a gente tem teses de defesa típicas de uma peça de contestação e temos teses aqui típicas de uma reconvenção. Então, a reconvenção vai vir na contestação, conforme agora expressa o 343 do Código, certo? Da mesma forma, deixando bem claro, dentro desse pedido contraposto, a ideia de que a culpa pelo sinistro é da própria vítima, né? Em razão de Ercília ter sido a culpada pelo acidente, vai ter pugnado então, né, depois em sede de pedidos, uma modificação aí desta sentença, né, a fim aí de condenar Ercília no sentido de pagar ao recorrente uma indenização pelos danos sofridos por ele, ok? E a última questão aqui para a gente falar dentro desse problema, né, estudados pela gente, dessa situação hipotética que estamos aqui analisando, diz respeito, então, aos pedidos, né, pessoal? Já falamos das teses, né, a questão da litispendência, a questão do cerceamento de defesa, a questão da possibilidade do pleito indenizatório em contestação, né, e também temos que falar, né, ainda antes de iniciar o pedido, eu olhei para lá. A hora que ele apareceu, eu olhei, né? E finalizando, antes de adentrarmos aos pedidos, então, né, falar também a respeito dos honorários advocatícios fixados, né, pessoal? Já que o problema me traz a informação de que os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$15.000. Considerando essa questão, temos que ter em mente, né, que os honorários advocatícios, eles têm uma fixação dentro dos percentuais de 10% a 20%, conforme reza o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, tá? Então, caberia também ali um ataque à sentença, no sentido de demonstrar, né, que haveria ali uma impropriedade, né, um erro também no julgamento nessa sentença, quando o juiz fixou a condenação em honorários no valor de R$15.000, considerando então o valor pleiteado por Ercília na ação, certo? Nesse sentido, passado o ataque, passado todo
a preparação das teses recursais, né? Tendo vocês já produzido, discorrido, fundamentado com os dispositivos aplicáveis a cada uma dessas questões, a cada uma dessas teses, vocês então vão fazer o pedido, né? O pedido de tutela recursal. Com relação ao pedido, pessoal, devemos então, nesses pedidos, primeiramente, pedir lá o conhecimento do recurso, né? Esse pleito era feito perante o juízo de primeiro grau, quando na égide do código anterior, como o novo CPC fala que o juízo de admissibilidade da apelação é feito pelo juiz de segunda instância, a gente vai então requerer na nossa peça de razões recursais o recebimento, né, o conhecimento do meu recurso, né, e vamos ali pedir a concessão do efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo é a regra no recurso de apelação, então vamos argumentar que faz-se necessário o recurso, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, né? Suspendendo ali a possibilidade de execução provisória dessa sentença. Um segundo pedido a ser formulado. E aí os pedidos devem ser feitos de maneira subsidiária, né, pessoal? Naquela ideia de um pedido anterior sendo afastado, o juiz passa subsidiariamente a analisar o pedido subsequente, né? Porque o reconhecimento, o acatamento de um dos pedidos necessariamente não implicaria a análise ao pedido subsidiário, ok? Após o pedido de reconhecimento e de conhecimento do meu recurso, eu vou fazer então os pedidos de forma subsidiária. Lembrando, né, pessoal, essa ideia de pedido subsidiário, no qual o juiz, afastando o pedido feito primeiro, passa subsidiariamente a analisar o pedido posterior. Então, nesse sentido, em ordem de pedidos subsidiários, o nosso recurso vai pedir primeiramente, né, o provimento do recurso para a extinção do processo sem julgamento do mérito, acatando ali a tese de litispendência, né? Então, vai ser pleiteado ali a modificação da sentença, a reforma dessa sentença, para declarar a litispendência, reconhecer, né, a litispendência, extinguindo aí o processo sem análise do mérito. Subsidiariamente, então, caso o juiz não reconheça, não acate, né, o pedido, subsidiariamente apresenta-se o pedido de provimento do recurso a fim de anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, ordenando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância a fim de permitir a produção da prova oral para comprovar aí, né, a culpa exclusiva da vítima, né? Então, dentro daquela segunda tese, o pleito aí vai ser de anulação da sentença e devolução dos autos à primeira instância para a instrução adequada do feito, né, e prolação aí de uma nova sentença. Também de maneira subsidiária, caso o tribunal, né, perdão, mencionei juiz, mas estamos falando do tribunal, né, pessoal? Se o tribunal não acatar esse segundo pedido subsidiário, né, faça então um novo pedido de provimento do recurso para aí reformar a sentença, julgando os pedidos improcedentes, né, os pedidos formulados pelo autor, no caso pela autora Ercília, né, improcedentes, e condenando também, né, a autora no pedido contraposto, né, na indenização pleiteada por Otávio, né, em razão da culpa exclusiva da vítima, né? Então deve ser destacada aí e pleiteado a improcedência dos pedidos autorais, né, feitas ali pela recorrida, então seria pleiteado em sede recursal o provimento do recurso para reformar essa sentença, né, dando aí a improcedência de todos os pedidos formulados e para também declarar a
procedência, né, condenar ali ao pagamento do que foi pleiteado pelo recorrido, perdão, pelo recorrente. E o outro pedido, pessoal, a ser aí formulado, né, no meu recurso, também em sede subsidiária, é a reforma da sentença, é o provimento do recurso para reformar a sentença com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, né? A sentença também merece reparo, uma vez de que o valor fixado a título de honorários ultrapassa o permitido, o percentual máximo trazido no Código de Processo Civil, né? Então, nesse sentido, vai ser pleiteada a reforma da sentença para que seja arbitrado os honorários respeitando-se o limite de 20% previstos no parágrafo 2º do artigo 85 do Código, certo? E ainda um pedido final aí, né, fechando a nossa peça de razões, a parte das razões recursais da nossa peça de apelação, vamos trazer ali um pedido de inversão do ônus da sucumbência, né? Invertendo-se ali o pagamento das custas, né? A obrigação pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, tá? Então, a nossa peça de interposição é formatada dessa forma, a nossa peça de razões também é formatada nesses moldes conforme passado para vocês, né? E vocês aí, então, vão elaborar uma peça prática, né, com base nesse exercício para ser entregue aí como parte do trabalho a ser desenvolvido no nosso curso, tá? Vocês têm da mesma forma a possibilidade de consulta à doutrina, né, à internet, aos sites, aos livros de prática, então fiquem à vontade e da mesma forma eu estou à disposição aí para sanar todas as dúvidas de vocês, né? Vocês sabem que a gente tem plantões, né? Vamos ter plantões aí o dia todo para poder receber vocês aqui e tirar todas as dúvidas que aí os afligirem, para a gente poder aí continuar os nossos estudos e sempre evoluindo, né, com relação aos nossos conhecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.